O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa que é feito para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que a cada sábado estamos aqui neste canal às 10 horas da manhã ministrando palavras que têm como fundamento a verdade do Novo Testamento. Os 27 livros escritos pelos apóstolos que são, para nós os que cremos, a sã doutrina, é a doutrina apostólica sobre a qual a Igreja de Cristo ela é edificada. Eu quero abrir este programa convidando a cada um de vocês a abrirem os seus corações e assim invocarem pelo Espírito e pela fé ao próprio Senhor para que a luz do Espírito Santo, de sua palavra, alcance o nosso coração e produza tudo aquilo de que nós mais precisamos. Você que precisa de uma cura, de uma libertação, de um milagre, peça a Deus que a palavra dele, que é viva e eficaz, que é penetrante, que é poderosa, possa entrar em você e operar plena salvação. E nós cremos que somente mediante a palavra de Cristo é que nós conseguimos e podemos então tocar as virtudes de Cristo e receber dele, das suas bênçãos, as eternas bênçãos da nova aliança. Eu quero abrir este programa lembrando a cada um de vocês a respeito da nossa 9ª Conferência Bíblica. Todo ano, o Ministério de Volta à Palavra propõe e oferece aos filhos de Deus uma conferência de caráter teológico. Neste ano será a 9ª conferência que traz um tema belíssimo, um tema maravilhoso, um tema profundo, um tema de caráter escatológico. Anote aí o tema da nossa conferência deste ano: o Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. Acontecerá nos dias 18, 19 e 20 do mês de outubro. Tome nota, coloque na sua agenda. Será aqui no nosso local de reuniões da nossa sede aqui em Taguatinga, na QI 4, lote 23, setor de indústrias de Taguatinga. Serão 4 reuniões, 4 ministrações, abordando ali os 4 arrebatamentos de João, que compreende todo o Apocalipse. João, por 4 vezes, ele é arrebatado em espírito, e para cada arrebatamento, o Senhor, então, ele desvela e ele revela a sua economia escatológica, decretando, determinando, mostrando, revelando as coisas como haverão de ser nos últimos dias. Portanto, você não pode perder esta conferência, nem você, nem a sua família, nem seus amigos. Vamos desde já não somente nos comprometer colocando em nossa agenda este compromisso, mas também divulgando aos parentes, aos amigos, para que na ocasião possamos todos ser alcançados pela graça de Deus, pela palavra profética que, como uma candeia, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa alma, nos trazendo salvação, sobretudo esperança. Nós que vivemos num tempo de tanta treva, um tempo tão difícil em tantos aspectos, mas que a palavra profética traz esperança de um tempo em que Deus vai intervir efetivamente na história da humanidade e colocará termo ao pecado, à maldade, às enfermidades, à morte, ou seja, a todas as mazelas causadas e oriundas do pecado, e então Deus vai estabelecer o seu reino. Primeiramente o reino milenar e então o reino eterno. Sobre tudo isso falaremos aqui de maneira muito particular na nossa 9ª Conferência Teológica, dias 18, 19 e 20 do mês de outubro. Acesse o nosso site, de volta a palavra.com,
e lá vocês terão maiores informações sobre este evento tão importante. Vamos pegar nossas Bíblias, eu quero convidá-los a nos acompanhar na ministração, em mais uma ministração, né? Nós estamos já há um bom tempo falando sobre a sã doutrina, a doutrina apostólica. Vejam que falar da sã doutrina, a doutrina apostólica, é algo crucial nos dias de hoje. Certamente o foi em todas as épocas, mas no tempo em que nós vivemos, se torna muito mais necessário não somente ler, mas lermos e discutirmos e voltarmos o coração, a mente, gastarmos tempo, certamente porque nós vivemos numa época de muita confusão religiosa. São milhares e milhares de grupos cristãos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, cada um com a sua prática, cada qual com a sua doutrina, cada qual com o seu procedimento, e o que vemos é uma grande Babel, né? É uma grande torre de Babel, é uma confusão e mistura de idiomas, de falares, de maneira que já não se pode mais entender um ao outro no meio de tanta confusão. E nessa situação, ali se encontra com a mulher samaritana, entre os judeus e samaritanos. Hoje em dia vemos aí os cristãos verdadeiros, genuínos, verdadeiros adoradores que querem servir a Deus genuinamente, perguntando: como eu devo adorar? Como eu devo congregar? O que eu devo obedecer de fato? Como eu devo dirigir a minha vida? O que é a vontade de Deus? Ou seja, cristãos verdadeiros não sabendo como conduzir suas vidas, porque estão no meio de um fogo cruzado, de doutrinas de homens, é uma confusão, é um conflito. E então somente a palavra apostólica, a Bíblia Sagrada, é que poderá certamente nos trazer uma convicção a respeito da verdade. Ora, o que é a verdade? Alguém responde: é Cristo. Mas nós perguntamos: e como então podemos conhecer a esse Jesus Cristo e conhecer a sua obra e a sua palavra e a sua vontade? Certamente está aqui nos 27 livros do Novo Testamento. Portanto, abra agora a sua Bíblia e nos acompanhe em mais uma ministração. Queremos hoje avançar, depois de termos falado da encarnação do Eterno, termos falado sobre a morte do Filho de Deus, a morte ali na cruz do Calvário do Senhor da Glória e de sua ressurreição. Queremos hoje partir para a doutrina, a grande doutrina central no Novo Testamento, a doutrina apostólica que nos fala a respeito da justificação pela fé. Eu creio que você já, de alguma maneira, deve ter ouvido falar sobre a justificação, sobretudo da justificação pela fé, porque esse não somente é um tema bíblico que se encontra em toda a Escritura, mas também foi alvo, não é, de um momento histórico da igreja, no caso da Reforma Protestante, quando ali Deus, pela sua misericórdia, usou de grandes homens ali no meio do catolicismo romano para hastear e para levantar e defender a grande bandeira, a grande verdade da justificação, e não somente justificação, mas da justificação pela fé. Eu sei que hoje em dia prevalece, mesmo no meio cristão, evangélico, prevalece um grande engano. Qual é o engano? De que o homem, ele só pode ser salvo se ele proceder com obras de lei ou que sejam obras humanas para que assim ele garanta a sua salvação. Ou seja, pensa-se, no final de toda discussão no meio dos cristãos, que a salvação, ela tem ou ela exige méritos do homem, que o homem ele precisa ter toda uma indústria religiosa para que somente assim ele possa alcançar e garantir efetivamente a sua salvação. Mas eu te pergunto, embora seja este um pensamento corrente no meio cristão, será que isso traduz a verdade da Escritura Sagrada? Abra sua Bíblia inicialmente no livro de Romanos, no capítulo 4. Eu quero ler com você aqui o versículo 25, que diz assim: o qual foi entregue, referindo-se a Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões
e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu quero que você atente bem para este primeiro texto na ministração desta manhã. É dito que Jesus, ele se entrega na cruz do Calvário por causa das nossas transgressões, o que significa que o pagamento de todos os nossos pecados e de todas as nossas transgressões só pode ser efetivado mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, o que paga a nossa dívida é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nada mais pode redimir o homem dos seus pecados, senão a morte do Cordeiro Santo de Deus, desse ente santo que sem pecado, que sem culpa, que sem dolo algum sofreu na cruz do Calvário as penalidades que cabiam a mim e a você, ou seja, a todos os pecadores, uma vez que o salário do pecado é a morte. Mas vejam que é dito também que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Para nós entendermos o que o apóstolo Paulo, aqui nessa porção, quer dizer que ele ressuscitou por causa da nossa justificação, é preciso que nós entendamos exatamente o princípio do evangelho da substituição. Alguém pergunta, pastor, o que é o princípio da substituição? Veja, quando nós lemos Isaías capítulo 53, o que nós encontramos ali? O profeta falando por meio de Deus a respeito da obra que Cristo haveria de realizar, que o Filho de Deus haveria de realizar. E ali no capítulo 53 de Isaías, nos é dito que a morte daquele cordeiro, e olha que era um cordeiro sem defeito, era um cordeiro sem pecado, era um cordeiro santo, a morte daquele cordeiro não era a sua própria morte. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu por causa dos pecados dele. Uma vez que o salário do pecado é a morte e que ele não tinha pecado, então ele não merecia morrer. Mas Isaías nos diz que ele então tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, ou seja, ele se vestiu de todos os nossos pecados, ele se cobriu de pecados, dos pecados da humanidade, e então ele foi à cruz para sofrer a punição, para sofrer o juízo de Deus que cabia para todos os pecadores. Isto é, ele foi o nosso substituto. Ele sofreu uma morte em nosso lugar. Esse é o mistério da substituição. Eu deveria morrer. Você deveria morrer, uma vez que o salário do pecado é a morte. Mas veja, ele morreu no nosso lugar. Ele morreu, sendo que ele não precisava morrer, mas ele assumiu os nossos pecados, ele assumiu as nossas culpas, ele assumiu as nossas transgressões, para que nós então pudéssemos receber em contrapartida o perdão de pecados, para que nós pudéssemos então ser justificados diante de Deus. Mas alguém pode perguntar, ora, como é que se pode garantir que de fato ele morreu pelos nossos pecados? E é neste ponto que entra a grande verdade que o apóstolo Paulo traz em Romanos capítulo 4, versículo 25, dizendo que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. O que significa isso? Bem, pense um pouco comigo. Imagine se Jesus tivesse pelo menos um pecado que fosse. Tudo bem que ele fosse um homem muito reto, muito justo, mas vamos trabalhar uma hipótese, certamente uma hipótese remota, porque não existe essa possibilidade na Escritura, mas apenas para que nós entendamos esse texto, se ele tivesse tão somente um pecado, ele seria pecador e, consequentemente, ele teria sofrido a morte que cabia a ele mesmo e, portanto, jamais ele poderia ter sido ressuscitado. Ou seja, ele teria morrido e, como todos os pecadores, ele teria então sido mantido, preso ou aprisionado na morte. Mas uma vez que ele não tem pecado, uma vez que ele não cometeu pecado algum e dolo algum se encontrou em sua boca, certamente ele é aquele de quem foi testificado lá no Antigo Testamento, quando é dito no Salmo 24, quem subirá
ao Monte Santo de Deus? E a resposta é: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade. Ora, este é o próprio Filho de Deus, é Jesus Cristo. Porque ele não tinha pecado algum, então agora ele é aprovado por Deus, e não somente aprovado, mas o selo da aprovação do Pai a respeito de toda justiça e viver santo do seu Filho sobre a terra. O Pai o ressuscita dentre os mortos. Jesus, quando é ressuscitado pelo Pai dentre os mortos, é como que ele recebesse o selo da aprovação do seu Pai. Por isso ele volta ao Pai, ele volta aos céus, ele é recebido diante do trono do Pai, e como primícias ali oferecidas ao Pai, ele é recebido na glória eterna como aquele que nunca, jamais conheceu pecado algum. E, portanto, a ressurreição de Cristo garante que o sacrifício substitutivo de Cristo foi aceito pelo Pai, e, portanto, se ele recebeu aquilo que era nosso, isto é, a penalidade pelos nossos pecados, nossas culpas e nossas transgressões, agora todo aquele que crer, e esta é a grande verdade do Evangelho, recebe aquilo que é dele, isto é, recebe a sua justiça, recebe o seu viver humano justo como uma veste que nos cobre de tudo o que somos, e então a justiça de Cristo nos é imputada para a nossa salvação. De modo que essa palavra justificar, nós vamos encontrar no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra justificados, uma palavra forense, que significa literalmente declarado justo. Quando alguém ouve o Evangelho, e ele então atende ao Evangelho, ele obedece ao Evangelho no sentido de crer que a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário foi de fato uma morte em o nosso lugar, e então o pecador que agora crê, ele abraça e recebe, acolhe esta verdade. Neste momento, Deus o declara justo, Deus o declara sem culpa. E agora, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, nada pode nos acusar. O apóstolo Paulo, ele chega a perguntar: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus declara o pecador que crê na obra redentora de Cristo, Deus o declara justo, Deus o declara inocente, de modo que agora você é vestido do próprio Cristo. Cristo se dá a nós como a nossa justiça. Eu sei que se fala muito hoje em dia, sobretudo no meio dos crentes, né? E também aqueles que não são considerados crentes, também chegam a dizer a questão de a pessoa morrer e ir para o céu. Eu não quero me aprofundar nessa questão de ir para o céu, embora seja isso algo muito forte no meio do povo de Deus, no meio cristão, mas vamos dizer de um modo assim: a nossa entrada, a entrada do homem na eternidade com Deus, depende de quê? E nós temos visto e ouvido ao longo da história da igreja as grandes mentiras de um sistema religioso que tem tirado de Cristo o mérito de sua redenção. Porque eles dizem o seguinte, que o homem ou a mulher que entra na eternidade com Deus, ele entra porque ele deixou de fazer isso ou aquilo, ou porque ele fez isto ou aquilo outro. Eles dizem: olha, quem corta cabelo não vai para o céu. Isto é uma grande mentira do maligno.
Eles dizem, olha, aquele que joga bola ou joga futebol não vai para o céu. Aquele que faz isso ou aquilo não vai para o céu. Aquele que fala ou come dessa maneira não vai para o céu. E assim, essas falsas religiões chamadas cristãs e de evangélicas estão a seduzir e a enganar os homens por longas datas, por longas décadas e por séculos a fio, dizendo que os homens vão para o céu ou vão estar com Deus na eternidade porque deixaram de comer, ou de vestir, ou de fazer, ou de dançar, ou fazer qualquer coisa que seja humana. E essa não é a verdade da Escritura. Para que o homem entre na eternidade com Deus e que tenha garantida a vida eterna ao lado de Deus e com Deus, ele precisa ser justo. Ele simplesmente tem que ser considerado justo. E o que torna o homem justo? Será que é a sua própria justiça? Não pode ser. Já dizia o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, que a melhor justiça do homem é como trapo de imundície. Ora, o que torna o homem justo? Será que se o homem de repente parar de vestir uma roupa, ou parar de beber uma bebida, ou parar de frequentar a determinado lugar, ele agora é justo? Não, diz a Bíblia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E também é dito o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. De maneira que todos pecaram, todos são tidos por injustos, todos são pecadores, não há um justo sequer, diz a Escritura, e Deus então, na sua obra, no seu propósito, Ele intervém mediante o seu Filho, que vive nessa terra, uma vida humana, sendo Ele participante de carne e sangue, a nossa semelhança, conforme diz no livro de Hebreus, e ali como homem, viveu vida humana, como você, como eu, com uma diferença, viveu vida humana sem pecado. Ele é o justo de Deus, Ele foi o único homem que pisou nessa terra, que andou nessa terra e que então, até a sua morte, até o fim, foi tido por Deus como um homem santo. Um homem cujos lábios não se encontra mentira alguma, dolo algum, mácula alguma, seja no seu falar, no seu andar, no seu proceder. Não é uma questão de fazer ou deixar de fazer, é uma questão de ser. Nele não se encontra e não se encontrou pecado algum. E agora esse santo, esse justo de Deus, ele se dá gratuitamente a todo aquele que crê no seu nome. Se você tão somente crê no nome de Jesus, mas isso com coração, não é esse crer tradicional, popular, cultural, que todos dizem crer. Na verdade, é uma crendice popular. Eu me refiro, como diz o texto da Escritura, aquele que crê com o coração, aquele que certamente ele olha para o Cristo crucificado e então para o Cristo ressurreto e vê ali o Salvador e vê ali o Senhor, aquele que nos deu esperança, aquele que nos deu vida eterna, e então invocar o seu nome, esta pessoa recebe uma veste de justiça que o envolve e que o torna justo diante de Deus. E somente estes que estão revestidos dessa justiça que não lhe é própria, mas que lhe foi imputada, lhe foi comunicada, lhe foi dada, que é o próprio Cristo nele, somente este ou estes que têm tal justiça é que entrarão para a eternidade com Deus. Não é porque você fez, deixou de fazer, guardou o sábado, usou o véu, lavou os pés, deu o dízimo, levou uma rosa para casa, ou que seja um óleo na testa, ou porque comprou um cajado por um preço absurdo, ou porque jogou pecados escritos num papel e queimou numa fogueira, ou porque foi a um encontro, ou porque... Não, nada disso. Porque deu dízimo, porque não. Nada disso pode salvar o homem. O apóstolo Pedro já declarou em Atos 4, versículo 12, que não há salvação
em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus Cristo, que está acima de todo nome que se possa referir. É um dom gratuito. Por isso diz aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tire a sua dúvida. Romanos capítulo 4, falando a respeito de Abraão, versículo 2 em diante, nos diz assim: se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Versículo 3, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e esse crer, lhe foi imputado para a justiça. Versículo 4 em diante diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, atenção, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Eu sei que surgem muitos questionamentos e muitas perguntas, como quem pergunta, então não devemos fazer nada? E eu respondo, para a salvação, nada. Porque para a salvação, Jesus já fez tudo. Ou será que você não acredita que o sacrifício de Cristo é completo? Ou você não crê que o sacrifício de Cristo por si só é suficiente? Ou seja, você pensa que a morte de Cristo resolveu apenas 50% do seu problema para com Deus? Não! Resolveu todo o problema do homem para com Deus, de maneira que uma vez justificado, é dito, temos paz com Deus. Jesus é a minha justiça, Jesus é a sua justiça, Ele é a justiça de todo aquele que crê, e porque então Ele se tornou para mim a minha justiça, pelos seus méritos, pela sua obra, pelo seu viver justo, então agora eu tenho paz com Deus. Você que crê, tem paz com Deus. Onde quer que haja um homem no universo, em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer tempo, pode ser nos lugares mais remotos, que crer em Jesus Cristo é justificado e tem paz com Deus. É por isso que aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, eu quero que você leia, versículo 30 e 31, nos é dito o seguinte, mas vós, falando daqueles que já creram em Jesus, referindo-se aos santos em Corinto, ou aqueles que em qualquer lugar do mundo invocam o nome de Jesus Cristo, é dito, mas vós sois dele, vós sois de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, ou seja, Cristo Jesus se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, o homem não tem do que se gloriar. O nosso apelo nesta manhã é que você, que já creu no Evangelho, que você faça como todos os santos, ao longo dos tempos, que genuinamente creram no Evangelho, que você abra mão de toda a justiça própria, para que você possa se apropriar de toda e completa e plena justiça de Cristo Jesus. Ou seja, que você abra mão de você mesmo, da sua própria bondade, da sua própria capacidade, da sua própria força, e tenha em Cristo tudo aquilo de que você precisa. E somente assim é que o homem pode caminhar diante de Deus com humildade e com o reconhecimento de que só Deus é em nós alguma coisa e que nós não somos nada sem Ele. Dessa maneira, teremos certamente um bom testemunho. Poderemos caminhar, como diz a Escritura, nós vamos caminhar por fé,
nós vamos viver por fé, porque o justo viverá por fé, e aí Cristo vai passar a viver plenamente em você, e é esse habitar de Cristo dentro do seu coração é que fará com que você tenha tudo aquilo de que você de fato precisa, e então Deus encontrará em você satisfação e prazer. Acompanhe-nos a cada sábado, neste mesmo canal, às 10 horas da manhã, as ministrações a respeito dessa doutrina apostólica que é tão maravilhosa. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.